Foi pela televisão que percebeu que o idoso de 93 anos que estava a ser noticiado era o seu próprio pai. Quando pegou no telemóvel já tinha duas chamadas, uma do Hospital Beatriz Ângelo e uma outra do Hospital de Santa Maria, para onde seria transferido a fim de ser operado. Foi já em Loures que conseguiu confirmar a notícia trágica e ter algumas informações sobre o processo clínico da espera do pai. Da parte hospitalar, o médico confirmou a lesão na anca e descreveu um quadro clínico que se teria agravado nas últimas horas, em que permaneceu no hospital, começando por uma perda de sentidos. Ana Pereira não conseguiu saber muito mais daquelas que foram as últimas horas de vida do progenitor, mas garante que vai agir judicialmente para que a situação não se repita com mais utentes que sejam transportados para aquela unidade hospitalar. Os bombeiros de Camarate, que acompanharam o idoso ao Beatriz Ângelo, acusam o hospital de ser responsável pela morte do mesmo. Tendo em conta que os bombeiros já se tinham oferecido para transportar o mesmo e se havia esta complicação dos transportes ou da falta de macas, porque é que não se acelerou o processo e porque é que não se permitiu que este senhor fosse rapidamente na maca dos bombeiros e na ambulância dos bombeiros diretamente para o hospital? Não entendo o porquê. Sinto-me revoltado, eu e os meus operacionais, porque perdemos um ser humano e achamos que esta não é a forma mais correta de se morrer num hospital. Internamente, também já foi aberto um inquérito pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e a entidade reguladora, que em conjunto estão a apurar o que terá originado esta morte no corredor do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Cerca de 40 idosos tiveram de ser retirados de um lar em Vila Franca de Xira que estaria a funcionar de forma ilegal. Desde ontem que os utentes estão a ser retirados do local numa ação coordenada pela autarquia em conjunto com as autoridades de saúde. Deve ficar concluída ao longo desta quarta-feira a operação de retirada dos 40 idosos de um lar ilegal que funcionava numa moradia na Quinta Nossa Senhora da Conceição, em Vila Franca de Xira. A informação foi prestada esta manhã pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. Além da Proteção Civil, a Autoridade de Saúde e das corporações de bombeiros, a ação conta ainda com a participação da Polícia de Segurança Pública e do Instituto da Segurança Social. Segundo avança o jornal O Mirante, alguns dos 40 idosos deste lar em situação ilegal estão infectados com sarna, uma doença infecciosa. O mesmo jornal refere que os utentes com diagnóstico positivo foram transportados para outras instituições e colocados em isolamento. O lar funcionava há cerca de 4 anos e já estava sinalizado pelas autoridades há pelo menos um ano. A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito ao acidente com a viatura da PSP que tirou a vida a uma agente. Em causa está a necessidade de se esclarecer se os polícias são obrigados a usar os carros, mesmo que não estejam em condições. Pergunta à qual o Ministro da Administração Interna se recusou a responder esta manhã. A pergunta foi direta. Perguntando se um agente que sinta que os carros não estão em condições pode recusar fazer uma missão nesses carros. Hoje estou concentrado estritamente num objetivo que acho que deve ser um objetivo de todos nós. É um objetivo muito importante, este que nós temos hoje, ao qual temos que dar resposta. Amanhã foi apenas dedicada aos incêndios e José Luís Carneiro nem deu abertura para falar de outro tema. Para a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que aplaudem a abertura do inquérito pela IGAI, a explicação é simples. O poder não responde das duas, três. Ou porque na realidade não se sabe, ok, o que é que se passa concretamente, ou não se quer comprometer, obviamente, porque a realidade é apenas uma. Eu, nomeadamente no que diz respeito à viatura policial acidentada e onde infelizmente faleceu uma colega nossa, não sei se realmente era uma viatura que estaria inópua ou não, e que circularia, apesar de estar inópua, por ordem do comandante. São as dúvidas que restam e que vão também elas ser investigadas pela Inspeção-Geral da Administração Interna. A IGAI abriu um inquérito para avaliar o estado de conservação das viaturas da PSP de Loures, a divisão a que pertencia a agente que morreu na sequência de um acidente de viação enquanto estava de serviço no passado dia 10 de agosto. A investigação tem um caráter urgente.
Um incêndio numa zona de mato em Nelas, no distrito de Viseu, obrigou ao corte da Estrada Nacional 231 entre Nelas e Ceia. O alerta para o fogo foi dado ao início da tarde e continua ativo. Mais de 450 operacionais combatem as chamas, apoiados por 5 meios aéreos. Apesar de não haver povoações ameaçadas, o fogo já fez 5 feridos ligeiros, 3 civis e 2 bombeiros. Os elementos da GNR destacados para a prevenção de incêndios florestais foram reforçados em 30%. O anúncio foi feito esta manhã pelo Ministro da Administração Interna, que fala em mais de 6 mil militares no terreno nos próximos 3 dias. Reunião matinal entre forças de segurança para assegurar que em cima da mesa estão todos os esforços necessários para mais uma onda de calor que deixa o país em cuidados redobrados. Significa que vamos ter, como foi dito, mais de 5.200 militares que estão no terreno a garantir a observação de todas as atitudes e comportamentos relativamente aos incêndios florestais. Temos, como é de hábito, 230 postos de vigia implantados ao longo do território nacional, que abrangem cerca de 73% da vigilância de todo o território, 143 câmaras de videovigilância, que abrangem 62% do território nacional, e também um conjunto de meios aéreos servidos por 3 bases da Força Aérea, Mirandela, Ota e Beja. Um reforço de 30% dos meios da GNR, que significa mais de 6 mil efetivos no terreno. Além do trabalho em campo, o número de suspeitos detidos pelo crime de incêndio florestal são também resultado do trabalho diário da GNR e da Polícia Judiciária por todo o país. Ter neste momento identificados 803 suspeitos em relação às práticas inadequadas nos casos, inseguras noutros e dolosas noutras circunstâncias, e também às detenções, às 57 detenções feitas pela Guarda Nacional Republicana desde que iniciou este trabalho mais intenso a partir de maio deste ano. E a Polícia Judiciária também procedeu nos últimos meses à detenção de mais 33 suspeitos de ações de incendiarismo. Os próximos 3 dias vão comportar temperaturas muito elevadas e por isso todos os cuidados são poucos no que toca à floresta. As autoridades relembram a proibição do uso do fogo durante este período de estado de alerta especial.